Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala de um assunto sério. Só no primeiro semestre deste ano, 51 casos de estupro de mulheres foram registrados na Paraíba. Os dados são do Centro da Mulher 8 de março. No programa de hoje vamos discutir qual a imagem que a sociedade ainda faz da mulher e o que é preciso para que essa parcela da população esteja protegida, seja respeitada e tratada de maneira igualitária. Aqui com a gente, Irene Marinheiro, coordenadora geral do Centro 8 de março. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A senhora também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vinda. A gente que agradece a vocês pela força que vocês sempre nos deram. Muito bom. Para a gente começar falando exatamente disso que eu falei na abertura, nesses casos de estupro, é preocupante? Como é que o centro trata esses números? O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma coisa, um fato real, presente em nossa sociedade e que ela tem que ser combatida de todas as formas e de todas as maneiras e com políticas públicas e também com a participação da sociedade, porque sem ela nada será feito. Qual o papel do centro nessas campanhas, nessa luta contra esses casos? O papel do Centro da Mulher 8 de Março é trabalhar a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção ao abuso e à exploração, que são e há uma diferença entre um e outro. O abuso é o ato praticado por pessoas da família, é o ato praticado contra a criança ou o adolescente. Um estupro, o aliciamento, e 70% desses casos acontecem no meio familiar, vamos dizer, no ambiente onde a criança vive e com as pessoas com quem ela mais confia e com ela mais convive. O abuso, a exploração sexual, não. É o ato comercial, é aquele ato de comercializar o corpo da criança ou do adolescente. E isso são fatos que acontecem e que as entidades, não só as organizações não governamentais, mas também os governos municipais, estadual, federal, eles atuam nesse campo no sentido de reduzir esse índice, de acabar, não só reduzir o índice, como também acabar com esse mal que é uma chaga para a nossa sociedade. E o Centro da Mulher 8 de Março, quando ele trabalha na prevenção, quando a gente diz que ele trabalha na prevenção, porque ele trabalha, vamos dizer, junto ao público-alvo, que são os próprios protagonistas, crianças e adolescentes, nas escolas, através de seminários, de palestras, de bate-papo, de intervenções junto aos professores, aos alunos, à sociedade de um modo geral. Eu tenho aqui o perfil, dessas vítimas desse primeiro semestre. Foram 20 casos de crianças até 11 anos de idade, Isso. Mulheres 18 casos e os demais registros foram de adolescentes. A gente vê que crianças acabou sendo aqui o principal. O maior índice tem sido de crianças. E qual o perfil desse agressor? É dentro de casa mesmo, é na família mesmo? Do estupro, no caso do estupro, que esses dados aí correspondem a estupro, ele é praticado infelizmente, 70% desses casos, vou repetir isso, 70% desses casos acontecem no meio familiar, com pais, são os pais que praticam esse ato, esse abuso, pais, padrastos, irmãos, pessoas da convivência familiar da criança que ela confia, que ela acredita, vizinhos, grandes amigos. Tanto que a gente faz um alerta sempre para a sociedade, sempre para onde a gente está fazendo o trabalho. Quando a gente está fazendo nosso trabalho de prevenção, a gente chama a atenção dos pais e mães para isso, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o ato acontece com pessoas de inteira confiança daquela criança, porque ela acredita naquela pessoa, ela confia naquela pessoa, ela conhece, ela convive com ela. Então, na maioria dos casos, infelizmente, acontece com esse. Deve-se observar ali, talvez, a mudança no comportamento dessa criança para se suspeitar. Há várias formas de se perceber um abuso sexual. Mudança de comportamento da criança,
ela passa a ficar uma criança triste, calada, sem querer brincar, sem querer sair para brincar com os amigos, ou então ela passa a ser agressiva, a outra forma de comportamento dela demonstrar que está sendo abusada ou aliciada, justamente se tornando uma pessoa agressiva, tanto em casa quanto na escola. Às vezes até o próprio professor, o colega, as coleguinhas percebem a agressividade dessa criança. E outra forma insônia, não conseguir conciliar bem o sono, ter medo, muito pavor, entendeu? Importante os pais ficarem Os atentos pais a isso. atentos a isso, não sabe? Perceber isso quando um desses fatos acontece com uma criança, é bom que os pais pesquisem para saber o que está acontecendo. Dona Irene, falando das mulheres, agora o caso de estupros contra mulheres. Temos aí um problema cultural a enfrentar de uma sociedade que ainda vê a mulher submissa, ainda acha que a mulher deve apenas cozinhar e passar e fazer as vontades do homem. Isso ainda é preciso enfrentar? Com certeza, nós vivemos ainda uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, em que os homens ainda se acham proprietários, donos das mulheres, donos das crianças, donos como se fossem objetos de cama e mesa. Infelizmente isso ainda acontece, apesar de estarmos em pleno século XXI, mas isso ainda acontece. E nós sabemos que políticas públicas são criadas para mudar esse comportamento, mas é cultural. O que vai mudar não são as implantações das políticas públicas, nem só o trabalho das organizações não governamentais ou das entidades comprometidas com a luta em defesa dos direitos das mulheres. O que tem que mudar também é a cultura, que é uma coisa que não é lenta, aliás, que é muito lenta, desculpem, que é muito lenta e que custa a acontecer. Essas mudanças demoram a acontecer. Mas, claro, que as políticas públicas são importantes, são necessárias para as mudanças de comportamento. E nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, que está completando 8 anos de sua existência. Agora em 2014. A gente detalha sobre a lei daqui a pouco. Queria abordar um outro tópico aqui com a senhora também. Em contrapartida, há também mulheres que têm o pensamento de que eu preciso dessa submissão, essa submissão tem que existir, ou esse pensamento não existe, ela permanece naquele ambiente porque não tem uma outra oportunidade, não tem estrutura para sair daquele ambiente? Existe a condição emocional, entendeu? Que faz com que muitas vezes as mulheres se submetam à violência, se submetam a uma relação desestruturada, a uma relação que não traz mais nada de bom para ela. A gente sabe que tem o lado, tem a questão emocional, tem a questão financeira. Muitas não deixam, sofrem a violência ou não deixam por conta dos filhos, outros não deixam pela questão emocional. Mas a gente chama a atenção para o seguinte, das mulheres para o seguinte, nós sabemos que hoje a Lei Maria da Penha, ela veio para contribuir muito com a redução da violência em meio às famílias, em meio aos casais, sejam eles quais forem. Então, e em meio às mulheres principalmente. Então, a gente costuma chamar a atenção para as mulheres, dizendo para elas o seguinte, é de fundamental importância que você que sofre um tipo de violência, seja a psicológica, a física, a patronal, tem que tomar uma providência. Só as mulheres denunciando, procurando ajuda, isso vai mudar na sociedade. A sociedade vai tomando conhecimento e vai mudando o seu comportamento, vai mudando sua cultura. Se isso não acontece, se as mulheres não criam coragem, se as mulheres não denunciam, vai continuar sempre assim. As mulheres sofrendo violência, escondendo, e tem mais um porém com relação à violência contra a mulher. Ela perpassa todas
as classes sociais. A violência contra a mulher não é uma coisa de se dizer assim, quem sofre violência são as mulheres de baixa renda, são as mulheres da classe média, não. Todas as mulheres, independente a que classe pertence, elas sofrem violência. A diferença, violência doméstica e familiar, a diferença está no fato de que as mulheres da classe menos favorecida ou da classe média, elas denunciam, elas já criam coragem, já vão denunciar, já procuram ajuda, procuram meios de serem ajudadas. Da classe alta, infelizmente, ainda é é o mínimo dos mínimos que procuram seus direitos. E aí vem um montão de coisas que contribuem para isso. O status, o medo de expor a família, o medo de se expor, o medo de expor seus filhos. Quer dizer, há várias razões, mas a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela perpassa todas as classes sociais. Nossas políticas públicas são eficazes no sentido de dar apoio às classes mais baixas, que se denunciar o marido, se precisar sair de casa, daqui a uma semana precisa de um teto para morar, precisa de dinheiro para se alimentar. Temos políticas públicas nesse sentido? Hoje nós já temos. Nós vivemos... A Lei Maria da Penha, a gente já pode dizer que ela está sendo cumprida. Porque até uns 4, 5 anos atrás, nós dizíamos que a Lei Maria da Penha existia no papel. Ela não funcionava. Porque hoje nós temos casa-abrigo para vítimas de violência, e nós sabemos que isso é de fundamental importância, e foi uma luta do movimento há muitos e muitos anos, porque se a mulher denuncia e não tem para onde ir, ela volta para o ciclo, continua o ciclo de violência e ela deixa, inclusive, de denunciar. Ela muitas vezes não volta mais, retira a queixa. Por quê? Porque ela não tem para onde ir. E hoje nós temos centros de referência, onde esses centros de referência elas vão ter direito a advogada, a psicóloga, a assistente social, etc. Temos uma casa-abrigo que nós queremos mais, nós só temos uma casa-abrigo estadual, mas nós reivindicamos, continuamos reivindicando mais casas-abrigos para todo o estado, pelo menos nas principais regionais, né? Porque fica muito difícil para uma mulher que sofre violência lá em Piancó, lá em Itaporanga, lá em Conceição, lá em Pombal, vir para João Pessoa, né? Muda totalmente a sua rotina de vida. Fica longe da família, dos das filhos, origens, etc. Valendo dizer que a casa-abrigo, ela dá direito à vítima e aos seus filhos até 16 anos de idade. Há um pensamento também em profissionalizar essa mulher, em gerar uma independência financeira. Com certeza. Quando ela vai para a casa-abrigo, ou mesmo quando ela vai através dos centros de referência, o objetivo é isso aí. Não só dar abrigo à mulher, mas também prepará-la para o futuro, para que ela se torne uma pessoa independente, inclusive emocionalmente independente. Dona Irene, a gente faz uma pausa rápida aqui na nossa conversa para o intervalo. Na sequência, então, continuamos o nosso Câmara Aberta. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo Irene Marinheiro, coordenadora geral do Centro 8 de Março. Dona Irene, a gente pontuou algumas coisas da Lei Maria da Penha no primeiro bloco. Completando 8 anos, como a senhora mesmo já disse, o balanço é mesmo positivo dessa lei? É sim. Hoje nós temos um balanço, uma avaliação muito boa com a criação da Lei Maria da Penha. Ela veio dar sustentabilidade às mulheres, ela veio contribuir com vamos dizer, a não violência, ela veio com o objetivo de proteger, coibir, inclusive ela diz que é proibir e coibir a violência contra as mulheres. Nós temos uma boa avaliação da implantação e implementação da Lei Maria da Penha. A gente diz implementação porque durante um período ela só existiu no papel, hoje ela funciona assim. O número de denúncias aumentou mesmo, elas se sentem mais seguras? O número de denúncias hoje é muito maior, as mulheres têm mais segurança, até porque existe as medidas protetivas, por exemplo, vamos dizer, algumas coisas que está na Lei Maria da Penha que foram criadas. Casas, abrigos, centros de referência, o juizado de violência doméstica e familiar, que era fundamental no caso que é fundamental no caso da violência contra a mulher, porque assim, ela vai ser o juizado quem vai implementar ou implantar as medidas protetivas para essa mulher. A mulher faz a denúncia e aí o juiz imediatamente toma providências com relação a determinadas atitudes entre homem e mulher, entre ela e o companheiro, e ela e o agressor, né, companheiro, e ela e o agressor. Uma delas é afastá-lo do meio em que ela vive, a outra é proibir qualquer arma de fogo, qualquer utilização de armas, e não conviver no mesmo meio em que ela viva, no trabalho, em casa, na igreja, etc. Ele não pode estar... ele pode até estar presente, mas ele tem que estar a pelo menos 200, 250 metros de distância dessa mulher. Ela tem mais segurança em saber dessas informações. Ela tem, sim, né? ela tem mais segurança. Ela tem mais segurança também, saber que as delegacias hoje são em quase todo o estado. Nós temos hoje 8 delegacias em João Pessoa, na Paraíba, desculpa. Na Paraíba, nós temos 8 delegacias. Isso, nós queremos mais. Inclusive, uma das nossas lutas é para que seja implantada uma a mais em Pombal, outra em Monteiro e em Catolé do Rocha. São regionais ou regiões que ainda não têm. E aí as mulheres têm que se deslocar para ir para outros locais. No caso de Monteiro, as mulheres vão para Campina Grande. Isso é muito ruim. Bom, então assim, com essa implantação da lei, com a criação das políticas públicas, isso veio ajudar muitas mulheres se tornarem mais seguras, sabe? E confiarem e acreditarem mais na justiça. Agora falando da ocupação da mulher no mercado de trabalho, do espaço que a mulher tem ocupado na sociedade como um todo, temos até a presidente da República mulher, muitos avanços nas últimas décadas, mas ainda é pouco? É pouco. Em primeiro lugar, as mulheres já comprovaram que têm capacidade, que têm competência, que podem ocupar os mesmos cargos que os homens. Inclusive, nós já temos mulheres pilotando avião, navios, etc., né? Como também temos mulheres lá trabalhando lá no dia a dia, como mecânica, desculpa, porque falhou a memória, como mecânica e competentes, mostrando sua competência. Agora, infelizmente, apesar dela mostrar toda a competência dela e a capacidade dela,
as mulheres ainda ganham 36% a menos do que os homens ocupando o mesmo cargo. Segundo, outra coisa que nós... é uma luta do movimento de mulheres para conscientizar a população, e principalmente as mulheres, é no sentido de aprender a votar em mulheres. Não só votar, como também se prepararem para se candidatarem nas eleições, porque nós sabemos que as mulheres hoje elas ocupam apenas 9% do parlamento, seja na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nós somos minoria. E isso é ruim para nós mulheres, porque quem criam as leis são quem? Os parlamentos, os parlamentares. E se nós só temos homens lá, é evidente que os homens não vão ter o mesmo interesse de criar leis que nos beneficiem, como se fôssemos nós mulheres. Nós mulheres no parlamento, as mulheres no parlamento, com certeza elas vão ter interesse de criar leis que venham beneficiá-las. Até porque tem sido comprovado que as mulheres, elas são mais... esse negócio de dizer que mulher é emoção e homem é razão, a gente já não concorda mais com isso. Mulheres também são razão, mas nós sabemos que as mulheres, por conta do cuidar, dela ser sempre a cuidadora, a vida inteira ela foi cuidadora, né? Porque foi quem cuida do marido, dos filhos, dos tios, do pai, da mãe, etc. Isso faz com que as tornem mais humanas. Então, nós precisamos chamar a atenção, nós chamamos a atenção das mulheres de que nós precisamos votar em mulheres para ocuparem todos os cargos, desde prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, etc. Agora, não é qualquer mulher também, vale ressaltar isso. Não é só pelo fato de ser mulher, é mulher comprometida com as lutas sociais. Dona Irene, a mídia tem um papel importante na formação que a sociedade vai ter, no conceito que a sociedade vai ter da imagem da mulher. E aí eu lhe cito algumas coisas. A gente sabe que tem músicas, por exemplo, polêmicas, que algumas pessoas dizem que denigrem a imagem da mulher, que incentivam as pessoas a acharem que a mulher é só isso ou só aquilo. A senhora faz uma análise nesse sentido? Com certeza. Nós temos músicas horríveis, que assim, denigre mesmo a imagem da mulher, bota a mulher para baixo, e nós somos contra e lutamos contra isso, e inclusive denunciamos até. É a mesma coisa daquela velha questão do corpo da mulher que foi usado e ainda mas foi usado muito mais. Os movimentos fizeram com que mudasse um pouco, mas nós sabíamos que para fazer uma propaganda de uma cerveja, nós primeiro botavam a mulher lá seminua, para depois colocar a cerveja, né? Quer dizer, vender para carro a mesma coisa. Hoje, até a gente costuma dizer que é o seguinte: nós compramos carros, nós tomamos cerveja, então nós podemos deixar de comprar carros e deixar de tomar cerveja, se não acabar com essa história de estar denegrindo e usando a imagem da mulher. Então, infelizmente, a mídia contribui. Ela tanto, às vezes a gente diz que a mídia ela mata e cura, tem momentos bons e momentos ruins, que às vezes ela utiliza do mal, do que é ruim para as mulheres. Mas também pode ter esses reflexos positivos, tem de mostrar muitos reflexos campanhas. positivos, como, por exemplo, a campanha, o Centro da Mulher 8 de Março, a gente pode dizer que, não só o Centro da Mulher, como todo o movimento de mulheres aqui na Paraíba, no Brasil, nós temos o apoio da mídia, nós temos o apoio da imprensa, de vocês, inclusive, de toda a imprensa, nas nossas campanhas. Todas as atividades que nós realizamos, nós temos o apoio da imprensa. E falando em campanhas educativas, da gente ir na criança, criar uma geração nova, com conceitos diferentes, o Centro da Mulher faz campanhas em escolas voltadas para esse público? Nós trabalhamos diretamente com professores e com alunos, nas escolas municipais e estadual. Nós estamos agora mesmo com alguns projetos. Um dos projetos é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, faça um gol contra. É um projeto da Casa Pequeno Davi, que é em parceria com o Centro da Mulher 8 de Março e com a Concerne, que é uma atuação justamente em 8 cidades
da Paraíba, principalmente cidades litorâneas como João Pessoa, Conde, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Pitbull, Lucena, e me disse, parece que tem outro, e tem outro, mas não estou lembrado bem, Alhandra. Bom, e esse trabalho é feito junto aos alunos, junto às escolas, com professores, com merendeiras, com o corpo da escola como um todo. E também nós temos um projeto em parceria com a Cunhã, a Cunhã é outra organização feminista daqui da Paraíba, que é um projeto voltado para as mulheres marisqueiras e rendeiras. As mulheres marisqueiras aqui dessa área litorânea e as mulheres rendeiras da área do Cariri. E o Centro da Mulher vamos dizer, quase que constantemente nós temos uma atuação nas escolas, tanto com relação à questão da mulher quanto da criança e do adolescente. Para a gente tentar sintetizar, tentar resumir quais seriam os caminhos para a gente conseguir minimizar esse problema, é esse investimento em educação que a senhora fala e em políticas públicas para os casos que já acontecem? É o investimento em políticas públicas, é o investimento na educação, é o investimento na saúde, mas é também uma tomada de consciência da sociedade. Enquanto a sociedade não tomar consciência de que ela tem que se envolver nessas questões, é um problema dela também, entendeu? Nada vai mudar. Não adianta implantar políticas públicas, não adianta as organizações estar fazendo prevenção por todos os locais se a sociedade em si não tomar consciência e dizer assim, eu tenho que me envolver nisso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, antes a gente dizia, em marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não se pode usar mais isso. Não se, pode, para meter a colher, sim, para isso a Lei Maria da Penha veio. Existe, está aí. E nós temos que envolver a sociedade no sentido de que ela está presente em tudo. Até se você é vizinho, você é amigo, você é parente de alguém que você sabe que sofre violência, você pode, sem se identificar, simplesmente fazer a denúncia para o 180, ou de uma criança que sofra abuso sexual ou seja vítima de exploração sexual, liga para o Disque 100 e o Disque Cidadão Paraíba, que é o 123. O anonimato é garantido, inclusive, em todos esses casos de denúncia. Com certeza, o anonimato é garantido. Então, hoje na Paraíba nós já temos o Disque Cidadão, que é 123. Então, tanto caso de violência contra a mulher, como caso de violência sexual contra criança e adolescente, pode ligar para esses números. A gente precisa encerrar, mas antes eu queria que a senhora falasse, quem quiser entrar em contato com vocês, saber do trabalho de vocês, como é que faz? O Centro da Mulher 8 de Março, ele funciona na Duque de Caxias, número 59, é um local de muita visibilidade, muito fácil de ser encontrado, a Avenida Duque de Caxias é conhecidíssima. Os nossos números são 3241-8001 e o e-mail é cm8mar@uol.com.br. Qualquer coisa pode nos procurar e estaremos à disposição de todos. Lorene, muito obrigado pela presença aqui hoje, sempre de portas abertas para a senhora, para falar desses temas importantes. Seja sempre bem-vinda. A gente aqui te agradece, meu querido, agradece a vocês, agradece a TV Câmara, que sempre esteve conosco em todos os momentos que necessitamos. Obrigado. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Até nosso próximo encontro, então. Tchau.